Obrigado, meu Deus e meu Pai, porque estamos aqui nessa noite, meu Deus e meu Pai. Porque reconhecemos, meu Deus e meu Pai, o quanto necessitamos de Ti, da Tua presença, da Tua graça, da Tua misericórdia. Senhor, que nessa noite, que no nome de Jesus o Senhor possa sondar cada coração, cada necessidade, Pai querido, Pai amado. Nos colocamos, meu Deus e meu Pai, na palma das Tuas mãos, diante do Teu altar. E te pedimos, Senhor, que no nome de Jesus continue cuidando de nós. Cuide de nós, meu Deus e meu Pai. Sonde os nossos corações. Desmanca, Pai querido, Pai amado, tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos abate, tudo aquilo que nos entristece, tudo aquilo que não conseguimos entender, Senhor. Te pedimos nessa noite, Pai querido, Pai amado, abençoe os lares, abençoe as famílias, abençoe os casais, abençoe os filhos. Pai, te pedimos, abençoe essa nação, abençoe esse Rio de Janeiro, Pai querido, Pai amado. Pai querido, Pai amado, nós te pedimos nessa noite, visita os enlutados. Quantas famílias enlutadas, Senhor. Quantas famílias, meu Deus e meu Pai, enlutadas. E te pedimos nessa noite, visita essas famílias, visita esses corações, visita essas mentes. Pai querido, Pai amado, visita os enfermos. Quantos enfermos, meu Deus e meu Pai, de alma, de espírito, de físico. Eu te peço nessa noite também, visita essas pessoas, meu Deus e meu Pai, que tem, meu Senhor da glória, te buscado. E aqueles também, meu Deus e meu Pai, que ainda não te conhecem. O Senhor é um Deus de misericórdia, Pai querido, Pai amado. Obrigado por esses louvores. Pai querido, Pai amado, obrigado pela Tua presença. Obrigado porque o Senhor tem nos trago, meu Deus e meu Pai, para estarmos em comunhão. Porque a Tua palavra diz que é na comunhão que o Senhor vê na bênção. Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha nos fortalecer nessa noite, nos renovar. Que o Senhor venha tirar todo o cansaço físico, mental e espiritual. Pai querido, Pai amado, aquieta os nossos pensamentos, meu Senhor da glória. Todo esse cansaço mental, Pai, joga por terra. Porque muitas das vezes são tantos bombardeios na nossa mente, tantos sugestionamentos na nossa mente. Pai, guarda a nossa mente em Ti. Guarda a nossa mente em Ti. E que nessa noite o Senhor possa derramar um refrigério, porque a nossa vida é Sua. O nosso coração é Teu. Nós temos certeza, nós temos convicção. E por isso eu peço, meu Deus e meu Pai, que nessa noite o Senhor possa visitar e sondar o coração dos Teus filhos, daqueles que se encontram aqui, daqueles que irão assistir, daqueles que estão assistindo, daqueles que não conseguiram chegar, meu Deus e meu Pai, nesse lugar, nessa noite. Pai querido, Pai amado, visita nessa hora, toca nessa hora, fortaleça nessa hora. Meu Pai querido, meu Pai amado, o Senhor sabe de todas as coisas. Graças a Deus que o Senhor sabe de todas as coisas. Que nessa noite, meu Deus e meu Pai, o Senhor venha desbancar o valente. O Senhor venha fechar a boca do leão. O Senhor venha repreender a insegurança, o medo. O Senhor venha repreender, meu Deus e meu Pai, tudo aquilo que não glorifica o Teu santo nome. Tudo aquilo que tem tentado nos calar. Tudo aquilo que tem tentado nos intimidar. Pai querido, Pai amado, nos colocamos na palma das Tuas mãos e te pedimos misericórdia. E te pedimos, meu Deus e meu Pai, tenha compaixão de nós. E te pedimos, Senhor, continue achando graça em cada um de nós. Pai, nos transforma, nos liberta, trabalha em nossas vidas, não segundo a nossa vontade, mas segundo a Tua vontade, que é boa e que é perfeita e que é agradável. Fala conosco através da palavra, Senhor. Nós necessitamos desse alimento. Nós precisamos, meu Deus e meu Pai, nos alimentarmos da palavra. Que venha haver libertação, que venha haver transformação, que o Senhor venha aquietar os Teus filhos. Que tudo aquilo que possa estar afligindo, que tudo aquilo que possa estar tirando a alegria, a paz, que tudo aquilo que possa, meu Deus e meu Pai, estar trazendo inquietude, que nessa noite desbanca tudo isso. Continue glorificando o Teu santo nome, porque nós temos certeza que o Senhor não perdeu o controle de nada, principalmente de nossas vidas, porque um dia
dia, Senhor, nós entregamos a nossa vida a Ti. E nós temos certeza que o Senhor está no controle. Nós temos certeza que o Senhor está dentro desse barco com cada um de nós. E nós temos certeza, meu Deus e meu Pai, que no momento e na hora certa, o Senhor dará a ordem. E esse vento, e essa tempestade, e esse mar vai se acalmar. E continuaremos glorificando o Teu santo nome, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade. Eu rendo graças a Ti, já Te louvo e Te agradeço no nome de Jesus. Amém? Podem se assentar, igreja. A palavra dessa noite está no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 22. Essa palavra que o Senhor colocou ao meu coração. Aleluia. Santo é o Teu nome. Aleluia. A palavra de Gênesis capítulo 22 diz assim: E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe a Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abardou o jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo-o adorado, tornaremos a vós. Amém? Santo é o Teu nome. Graças te damos. Pai querido, Pai amado, eu te louvo e te glorifico. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Senhor, continue falando aos nossos corações. Rendemos graças a Ti, te louvamos e te bendizemos no nome de Jesus. Aqui está falando nessa palavra que o Senhor, Ele prova mais uma vez. Aqui fala que Ele tenta a Abraão. Ele vai falar aqui nessa palavra. Deus manda Abraão matar o seu filho Isaque. E o Senhor foi ministrando ao meu coração através dessa palavra, que o interessante é que no capítulo 12, primeiro o Senhor chama Abraão, chama para que ele saia da parentela dele, chama para que ele siga um caminho a qual o Senhor vai direcionar. E o Senhor vai falando para ele, para que ele vá, e o Senhor daria a direção, e o Senhor é quem cuidaria. E quando o Senhor manda Abraão sair do meio da sua parentela, Ele faz para Abraão promessas. Ele fala tudo aquilo que Ele tem para Abraão. E Abraão vai com a sua esposa e leva Ló. E nós vamos vendo, irmãos, que na caminhada dele, tem um momento que o Senhor muda o nome dele de Abrão para Abraão. Tem um momento que começa a acontecer uma contenda dele com Ló e eles se separam. Então nós vamos vendo, eu estou falando do capítulo 12 para começar, para que a gente possa entender aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. O Senhor chama ele, faz promessa, ele obedece, ele vai fazendo tudo aquilo que Deus vai falando com ele, mas nós estamos vendo aqui que mesmo ele obedecendo, ele vai passar por adversidades. Ele vai ser provado, ele vai ser tentado. Deus vai estar sempre pedindo algo para ele, para que o Senhor possa trabalhar na vida dele e para que possa se cumprir tudo aquilo que Deus tem para a vida dele. Então a gente precisa entender que o chamado de Deus, quando Ele nos chama, ainda que Ele nos faça a promessa, nós precisamos entender que passaremos por adversidades, porque a promessa que o Senhor faz para ele são promessas de bênção. O Senhor não fala que haveria luta, que haveria adversidade, que ele ia ter que abrir mão, que ele ia ter que renunciar. O Senhor não fala isso. O Senhor fala de bênção, de multiplicação, que vai abençoar a descendência dele.
E com a gente também não é diferente, porque o Senhor faz promessa para cada um de nós. E o Senhor não fala que para você chegar nessa promessa, para que ela se cumpra, tem coisas que o Senhor não vai falar. Porque senão a gente não vai viver, a gente não vai querer, a gente vai desistir. Porque o Senhor fala, ó, você vai chegar naquele lugar, mas você vai passar por isso, isso e isso. Ah, Senhor, não quero não, prefiro ficar aqui. Infelizmente tem gente que prefere ficar. Não entende que se Deus está falando que você vai chegar, mas Ele vai contigo, Ele vai te dar força, te dar graça, suporte para você passar. Mas a gente sempre quer ficar, a gente não quer a luta, a gente não quer a adversidade, ninguém quer, irmãos. Mas nós vamos ter tudo isso, mas sempre tendo certeza que Deus estará conosco. E chega um momento, ele sai da parentela, ele separa de Ló, e chega um momento que o Senhor manda ele mandar Ismael embora com Agar. Quer dizer, a gente foi vendo o Senhor trabalhando na vida de Abraão, falando com Abraão aquilo que ele queria, para que Abraão pudesse fazer em obediência. Então, se a gente for parar para pensar, com a nossa vida também não é diferente, porque tem um momento que a gente tem que sair, tem um momento que a gente tem que deixar ir, tem um momento que a gente tem que falar, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda eu vou para a direita, tem um momento que você tem que se apartar. A gente vai vivendo fases da nossa vida, mas eu acredito que o mais lindo aqui é que dentro dessa fase que nós vamos vivendo com esse Senhor, ou você aprende a confiar, ou você aprende a depender dele, ou você aprende a entender que quando vier outras situações, o teu olhar vai ser diferente, a tua atitude vai ser diferente, o teu comportamento vai ser diferente. Tem pessoas que vai passar por algumas situações e não vai aprender nada, mas não vai aprender porque não quer. Tem pessoas que vai passar e não vai melhorar, mas também não vai melhorar porque não quer. Porque quando o Senhor está nos provando, quando o Senhor está trabalhando em nós, tudo que a gente passa, irmãos, eu acho que de tudo que a gente passa, a gente tira experiência. Eu acho que tudo que a gente passa é para a gente melhorar, é para a gente aprender, é para a gente continuar na nossa jornada e olhar e ver as situações de uma outra forma, de uma outra maneira diferente. A gente não pode continuar tendo as mesmas atitudes que tivemos no passado, porque nós éramos meninos na fé ainda, hoje não somos mais. Então a gente precisa ter maturidade, a gente precisa ter um discernimento, a gente precisa compreender. A gente não pode continuar nem com as mesmas atitudes, nem com os mesmos comportamentos. Não é possível que tudo aquilo que a gente já viveu, nós não conseguimos aprender nada. Não é possível com tudo aquilo que já aconteceu e a gente continua agindo da mesma maneira. Porque a gente aprende. É necessário que nós venhamos aprender, para que a gente olhe para a situação, porque quando o Senhor, eu li o 22, quando Ele pede o filho que Ele ama, o filho da promessa, aí era totalmente diferente, irmãos. Mas a gente vê aqui um sinal de amor de Abraão a Deus, porque a gente sabe que o Senhor sempre abominou sacrifícios com vida humana. Mas eu fiquei pensando assim, será que quando o Senhor faz essa petição a Abraão, ele lembra disso? Porque dificilmente no meio da adversidade a gente lembra das promessas de Deus. A gente fica tão perturbado, tão atordoado, que a gente não lembra da fidelidade de Deus, do amor de Deus, do cuidado de Deus. Porque aqui era o filho da promessa, era um filho que o Senhor prometeu, que se cumpriu, que nasceu, e depois o Deus poderoso pede o filho que ele amava em sacrifício. E eu fiquei pensando assim, o que passou na cabeça de Abraão quando o Senhor fez essa petição para ele? Deus me esqueceu? Não é justo agora, Senhor, o Senhor me deu, o Senhor aí tem, né, Deus me deu, Deus tomou, bendito é o nome do Senhor. Mas é assim que a gente age? Não é, irmãos.
Abraão também era humano, tinha sentimentos, como nós também. E graças a Deus que o Senhor, por nos conhecer, eu sempre digo que tem coisas que no meu entendimento o Senhor leva até em conta, aquilo que a gente fala, da maneira que a gente age. Porque muitas das vezes a luta está tão acirrada, está nos incomodando tanto, está nos entristecendo tanto, está nos abatendo tanto, que se a gente não tem cuidado, que na maioria das vezes nós não temos cuidado, a gente blasfema, a gente murmura, a gente questiona, a gente duvida, a gente começa a falar coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus, porque a gente começa a ficar totalmente desequilibrados. E eu fiquei pensando quando chegou esse momento, porque Abraão já tinha vivido várias experiências. Ele já tinha vivido, mas essa era diferente. Mas eu acredito que a conduta dele, como nós vemos na palavra, foi de obedecer. A gente não vê ele questionando. A gente que vai lendo, a gente tem um impacto assim, a gente fala, meu Deus, mas o filho da promessa, o filho, porque o Senhor ainda fala, pega o teu filho Isaque, a quem tu amas, e leva ele para ser sacrificado. E quando chega esse momento na vida da gente, quando o Senhor estava falando ao meu coração, o Senhor estava falando a respeito de sacrifícios, a respeito de renúncia. Porque o Senhor estava pedindo a ele o filho que ele amava, a sacrifício, provando ele, tentando a ele. E quantas coisas o Senhor já não tem nos pedido? E às vezes não é um filho, mas é a renúncia de algo. Muitas das vezes o Senhor está pedindo uma mudança, uma transformação. Abra mão disso. Larga isso. Para com isso. Não faça dessa forma. Dependa de mim. Confie em mim. E a gente não cede. E a gente não retrocede. E a gente não obedece. Imagine um filho. Um filho a qual ele amava. Um filho a qual ele viveu anos esperando esse filho nascer. E foi isso que Deus pediu a Abraão. E muitas das vezes o Senhor está pedindo algo simples, que sozinho a gente entende que a gente não consegue, mas com Ele nós vamos conseguir. E a gente não faz. E aqui o Senhor fala para ele, o filho que você ama, é esse que eu quero. E o que o Senhor tem nos pedido? Para abrir mão de algo que a gente acha que não vai conseguir? Para obedecer a Ele, para fazer a vontade dEle, para servir a Ele, para confiar nele. Tem momentos que Ele só fala assim, filhos, confia em mim, eu não perdi o controle. Mas a gente não consegue compreender. A gente acha qualquer situação que Ele perdeu o controle. A gente acha que Ele está descosta para cada um de nós. A gente acha que Ele é injusto pelo fato daquilo que a gente possa estar vivenciando. E Ele falou para Abraão, eu quero Isaque. Eu quero que você sacrifique ele. E eu te pergunto nessa noite, para você e para mim, o que a gente precisa entregar para o Senhor? Porque às vezes Ele quer o nosso coração. Às vezes Ele quer uma entrega que a gente ainda não fez. Às vezes Ele quer um posicionamento que a gente ainda não conseguiu. Tão fácil. Não um filho. Não algo que Ele esperou, que tinha sido uma promessa, que é totalmente diferente. E eu fiquei pensando que durante aqueles 3 dias, até com que ele visse o monte que seria, o que não passou na cabeça de Abraão? Porque a Bíblia não relata. Mas quantas das vezes nós estamos vivendo situações que a nossa cabeça, os nossos pensamentos, e são pensamentos que trazem angústias e que trazem aflição. A gente não consegue ter paz. Porque dentro dessa situação vem a insegurança, vem o medo. E tem momento que vem o pavor. O pavor. Mas graças a Deus que nós temos esse Senhor. Graças a Deus que nós estamos aqui louvando a esse Senhor.
para aprender com esse Senhor, para que a gente possa vivenciar as nossas adversidades na dependência desse Senhor. Você não pode estar vivendo um momento hoje de adversidade com o mesmo comportamento e conduta de tempos atrás. Porque se você estiver vivendo, é sinal que você não aprendeu nada. E às vezes a gente vai ter que aprender. O Senhor quer que a gente aprenda. E nós vamos ter que vivenciar algumas situações para que a gente aprenda, para que a gente entenda, para que a gente se entregue, para que a gente confie, para que a gente dependa. Porque a gente sabe que tem situações que ou você confia ou você não confia. Não tem mais para onde correr, nós não temos para onde correr e nem queremos correr mais para lugar nenhum, a não ser para os pés dele. A gente vai correr para onde? Quem é que tem palavra de vida eterna? Mas aqui a gente vê o Senhor tentando Abraão, como a palavra diz, é o teu filho. Nossa, mas ele já foi tão provado, ele já passou por tantas experiências, mas vai continuar passando, você vai continuar passando, eu vou continuar passando. O importante é que quando estamos passando, a gente não pode esquecer daquilo que nos traz a memória, daquilo que ele já fez, dos livramentos que ele já te deu, do cuidado que ele já teve contigo e tem tido até o dia de hoje. E é isso que o Senhor quer que a gente entenda. Senão a gente vai viver atemorizado o resto da vida, sem paz. Porque tem muitos servos de Deus que estão sem paz. Porque qualquer situação que vem, acha que já é o fim. E ainda não é o fim. Muitas das vezes é um recomeço para cada um de nós. Muitas das vezes nós vamos ter que fazer a rota toda de novo para que a gente aprenda, para que a gente entenda, para que a gente fique em paz, para que a gente dependa verdadeiramente desse Senhor. Abraão, ele conhecia o Senhor, ele obedecia ao Senhor, mas você acha que ele não teve conflitos como nós temos? Todos nós temos. O diferencial é você estar com o seu conflito, mas você continuar dependendo desse Senhor. É você ter certeza, não, hoje eu estou assim, eu estou aflita, hoje eu estou perturbada, mas eu tenho um Deus que continua comigo. É essa certeza que nós precisamos ter, é essa confiança que nós precisamos ter, porque se Abraão não confiasse, de repente ele ia falar assim, ó, o meu filho não. O Senhor me prometeu. O meu filho não, peça outra coisa, menos isso. Porque eu acredito ele mesmo aflito, mesmo preocupado, mesmo tendo esquecido que é abominável aos olhos do Senhor sacrifício humano, ele foi em obediência. E ele não sabia o que iria acontecer. Tanto que o filho pergunta, onde está o cordeiro? Ele fala, Deus proverá. Ele responde ao filho, mas na incerteza do coração dele, como muitas das vezes nós estamos falando, Deus vai fazer, mas vem aquela incerteza, vem às vezes aquela dúvida, vem às vezes aquela insegurança, mas ele foi até o final. Ele foi até o final, ele cumpriu aquilo que o Senhor tinha pedido a ele. Aí a gente se coloca e fala, será que a gente faria isso? Porque às vezes o Senhor está falando assim para a gente, eu vou te libertar dessa situação. E a gente não acredita. Não, mas eu já estou vivendo assim tantos anos. Tem coisas na vida da gente que já vive como um amuleto. E às vezes a gente quer, porque a gente fica assim, porque o Senhor libertou disso, mas disso, como se aquilo não pudesse sair da nossa vida. O nosso Deus, ele não faz nada pela metade. O nosso Deus, ele quer começar a obra e finalizar a obra. Ele não vai fazer nada pela metade, mas nós é que precisamos deixar ele fazer. Nós é que precisamos entender isso, para que a obra seja concluída, para que nós possamos aprender, para continuarmos nessa jornada, como Abraão também. Cumprida a jornada, vivendo as bênçãos, vivendo as promessas, mas passando por adversidades,
sendo tentado, sendo provado por Deus. E o interessante é que a gente vê o Senhor aqui com Abraão não pedia pouca coisa a ele não, irmãos. E às vezes o Senhor está pedindo tão pouco de cada um de nós. Tão pouco, irmãos. Tão pouco. E quando ele está pedindo, ele sabe que se você colocar ele em primeiro lugar na tua vida, você vai conseguir. Sozinho a gente não consegue nada, mas se nós colocarmos, Senhor, sozinho eu não consigo, então me ajude. Com certeza ele tem prazer de nos ajudar, ele tem prazer de fazer uma obra, ele tem prazer de nos libertar. O Senhor quer nos libertar para sermos livres, não continuarmos nas amarras, vivendo em cativeiros, aprisionado ainda em situações que a gente acha, que o adversário gestiona, que a gente não vai conseguir. E tem momentos na nossa vida que a gente tem que crer, que tem que confiar, para que a gente fale, não, eu vou conseguir, porque o Senhor já falou que vai me ajudar. Eu vou conseguir, porque o Senhor já falou que vai fazer para a minha vida. E a gente guarda na tábua do nosso coração, a gente toma posse, e a gente faz aquilo que cabe a cada um de nós, como Abraão fez. Ele chamou os 2 moços, ele pegou Isaac, ele pegou o cutelo, e ele foi para onde o Senhor deu a direção, para o Monte Moriá, onde seria feito o sacrifício. Mas eu acredito que ele, como um pai, porque Deus fala, o filho que você ama, porque a gente pensa, Ismael, o Senhor falou, deixa ele ir, mande ele embora com Agar. Era diferente o deixar ir, mandar embora, do que sacrificar. Mas o filho que ele amava, não que ele não amasse Ismael, mas a ordem para Ismael foi diferente. Deixar ir, você sabe que vai continuar vivo, agora sacrifício é diferente. Mas foi isso que o Senhor pediu a Abraão. O que o Senhor está falando nessa noite? Ei, eu estou pedindo tão pouco para cada um de vós. Eu estou pedindo santificação, eu estou te pedindo oração, eu estou te pedindo separação, eu estou dizendo para cada um de vocês, para com isso, dependa de mim, confia em mim, eu vou te ajudar. Tão pouco que o Senhor tem nos pedido, irmãos. E a gente não faz. E a gente não age como Abraão. A gente não tem fé. A gente acha que a gente não consegue. A gente acha que não vai acontecer. A gente acha que ele não vai fazer. A gente acha que a gente não vai conseguir sair dessas situações a qual estamos. Porque já estamos vivendo há muito tempo dentro dessas situações, a gente passa a achar que a gente tem que continuar vivendo dentro dessas situações, aprisionados, escravizados. Mas o Senhor está falando nessa noite, que é a noite de entrega. Então entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele que o mais ele fará. Entrega essa situação, entrega essa adversidade, entrega essa preocupação, entrega tudo aquilo que tem tentado tirar a tua paz, tirar a tua alegria. Entrega para o Senhor nessa noite, porque Abraão ele foi até o monte. Ele preparou tudo quando ele chegou no monte. E Deus poderoso observando todos os passos de Abraão, até o ponto dele preparar um lugar para que aquele menino se deitasse. O Senhor foi provando ele até com que ele levantou aquele cutelo, e o Senhor falou, Abraão, não faça isso, porque eu já preparei o cordeiro. Mas a gente vai vendo a postura e a atitude de Abraão em obediência. Aqui nós vemos uma prova de amor. Porque ainda ele, como pai, eu acredito que mesmo com o coração dele aflito, com todo medo, com toda insegurança, de não lembrar que o Senhor não pedia sacrifícios de vida humana como não pede até hoje. Mas quantas pessoas têm sacrificado crianças, irmãos? Que continua naquela época, já existia também. E sempre foi e vai continuar sendo abominável aos olhos do Senhor. Mas aquela prova de amor que eu acredito que ele tinha certeza que Deus daria vitória, que Deus traria uma solução.
E muitas das vezes o Senhor tem nos provado de uma maneira para que a gente vá até o final. Às vezes são situações que a gente vai vivenciando e parece que a gente não vai conseguir. Porque a gente acha que não vai suportar. Até o momento que o Senhor entra e muda a situação. Então é noite de nos entregarmos. É noite de renúncia. É noite de entendermos aquilo que o Senhor tem pedido a cada um de nós. Porque às vezes o Senhor está falando, filha, tu está orando pouco. Filho, você não está meditando na palavra. Filho, você está se distraindo demais, porque hoje tem muitas coisas que têm nos distraído. Filho, você não jejua. Não precisa, porque tem gente falando que não precisa mais. Estão querendo tirar tantas coisas que está na palavra, que é alimento para o nosso físico, para o nosso espírito. E a gente vai abrindo mão. Se tem uma coisa que o Senhor tem falado comigo, eu sempre tenho dito para a igreja, não se distraia. O adversário da nossa alma tem tentado nos distrair. E muitas das vezes nós vamos nos distraindo. E ele vem sorrateiro para fazer a confusão e a arruaça. Então nós não podemos nos distrair. Nós temos que lembrar da construção de Neemias, na reedificação. Estou fazendo uma grande obra. Porque se você entende que você está fazendo uma grande obra, claro que o adversário vai tentar te distrair. Ele vai mandar recado, ele vai mandar cartas, ele vai te ameaçar, ele vai se apresentar, tentando nos distrair. Meu Deus. Para que ele entre e faça aquilo que a gente sabe que é função dele. Mas nós repreendemos ele no nome de Jesus. Porque tem momentos que é o Espírito que está te incomodando para orar, para meditar na palavra, para começar a repreender, exercer a tua autoridade. Porque na maioria das vezes nós não exercemos a nossa autoridade. Meu Deus. A gente fala assim, tem alguma coisa que não está batendo. A gente sente que não está batendo, a gente sente que tem uma nuvem que não está de acordo. Mas aí, estou sentindo. Tem alguma coisa. Vai orar. Eita, glória! Exerça a tua autoridade. Aleluia. Bota esses demônios para correr, para bater em retirada. Eu tenho falado que tem pessoas, às vezes, que o diabo está passando, está rindo, dando tchau, e vai para lá, para um lado, para o outro, fazendo arruaça na vida dos servos de Deus. Porque estamos distraídos. Nós não estamos vendo, nós não estamos percebendo. Por quê? Porque a angústia, a aflição, a insegurança está maior. E por que está maior? Porque a distração vai fazendo com que as preocupações naturais abafem aquilo que é espiritual. Abafa. E nós não podemos nos distrair. Eu fico pensando, Abraão vivendo essa experiência de renúncia, mas não era algo material. Não era algo espiritual, era o filho que ele amava. Eita! Era o filho que ele amava, era o filho da promessa. Meu Deus. Foi isso que o Senhor pediu a ele. E a gente para, a gente pensa nessa palavra, a gente se imagina, e se for com cada um de nós, de que maneira nós vamos agir? Meu Deus. Será que a gente vai ter uma confiança que Deus vai prover o cordeiro? Ou a gente vai falar, não, Senhor, isso não, isso é demais também. Está querendo demais. Porque às vezes a gente verbaliza isso, Senhor, tu está querendo demais também. Porque infelizmente tem pessoas que tratam o Senhor dessa maneira. Meu Deus. Para mim ele é sempre Senhor e vai continuar. Aleluia. Para mim ele é sempre santo, santo, santo. Então eu tenho que ter reverência. Aleluia. Quando eu estiver falando com ele. Eu não posso agir de qualquer maneira diante do meu Senhor.
Ele é santo. Aleluia. E por ele ser santo, a gente respeita. A gente tem um respeito. A gente tem uma maneira de falar. A gente tem uma maneira de se expressar. E até uma maneira de agir. Por quê? Porque hoje a gente não quer entristecer a ele. Ah, mas ele tem sentimentos? Tem sim, irmãos. Ele tem ciúme de nós. Você acha que ele não tem sentimentos? Muitas das vezes da maneira que a gente age. Da maneira que a gente fala, da maneira que a gente expressa, da maneira que tem sido as nossas atitudes. Se ele tem ciúme de nós, se ele se preocupa com cada um de nós, se ele muitas das vezes avisa, filho, não vai por esse caminho, não fica nesse caminho, vai por outra direção, tem um abismo mais à frente. Aleluia. Isso é amor, irmãos. E é lindo um amor que às vezes eu sempre digo, estamos totalmente errados, fazendo tudo errado. Aí ele fala, filhos, eu te amo. Aleluia. Filho, eu não tenho isso para você. Filho, não é mais para você vivenciar, não é mais para você passar. É um novo tempo. Ele sempre demonstrando o amor dele para cada um de nós. Aleluia. E com Abraão também não era diferente. Mas eu acredito que para a vida de Abraão, essas experiências, porque as experiências, ainda que sejam experiências negativas, são experiências que faz com que a gente cresça, que faz com que a gente confie, que faz com que a gente passe a depender cada vez mais desse Senhor. O mesmo Deus que curou, o mesmo Deus que salvou, o mesmo Deus que deu livramento lá, há tempos atrás, ele continua sendo o mesmo. E ele é poderoso para continuar nos dando livramento. Ele é poderoso para continuar cuidando de cada um de nós. Ele é poderoso para abrir porta, para fechar porta. Ele é Deus. Aleluia. Continua sendo Deus. Mas que muitas das vezes vai falar para cada um de nós. E eu sempre digo que você tem que entender, vai falar contigo. É com você que ele vai falar, não vá. É com você que ele vai falar, não faça. É com você que ele vai falar, não vai por esse caminho. Mas às vezes a gente acha que o Senhor vai ter que falar com todo mundo igual. A gente acha que o Senhor, não, está falando comigo. Se claro, Deus não falou isso para você, não? Não. Ah, mas falou comigo. Né? É contigo. É com cada um de nós. Ele fala no coletivo, mas principalmente também no individual. E às vezes tem coisas que você pode estar no meio. E ele vai falar com você. Vai ficar todo mundo ali, mas você vai ter que sair, porque é contigo, é você que tem que sair. Abraão podia falar assim, o filho que eu amo, o filho da promessa. Eu esperei há tanto tempo e agora o Senhor me pede o filho que eu amo. Sim, era o filho que ele amava. Mas o filho que Deus deu vitória. O filho que Deus proveu. O filho que ele passou por uma prova e foi aprovado por Deus. O Senhor quer nos aprovar, irmãos. O Senhor não quer nos reprovar, não. O Senhor quer continuar nos aprovando. Mas a gente vai vendo que desde que ele sai do meio da parentela dela, parentela dele, a gente vê as bênçãos, a gente vê as promessas se cumprindo, mas a gente vê também as adversidades. Porque também se for só bênção, aí a gente esquece. Se for só bênção, aí daqui a pouco a gente não precisa mais. Se for só bênção, a gente esquece que existe um Deus que a gente precisa querer louvar e adorar. Então tem que ter adversidade, tem que ter situações, complicações, perseguições, calúnias. Mas se tem uma coisa que a gente vai vendo a fidelidade de Deus, a justificação do Senhor. Então a gente entende, a gente não precisa tomar as dores, a gente não precisa se justificar, a gente não precisa, às vezes, contender, a gente só tem que confiar e ficar em silêncio e deixar o tempo do Senhor. E deixar o Senhor nos guardando. Então eu não sei o que o Senhor está pedindo a cada um de vocês. Ele não está pedindo um filho de vocês, mas Ele está pedindo a oração, a sua renúncia,
o seu compromisso. Ah, mas eu estou fazendo tudo isso, ainda estou sendo... Vai ser, mas ele vai acalmar essa tempestade. Aleluia. O importante é que você esteja fazendo, crendo que ele vai dar ordem para acalmar esse vento, para que esse vento cesse, para que esse mar se acalme. Aleluia. É isso, porque essa oração, essa intimidade, esse relacionamento é que vai fazer com que a gente creia e acredite que ele não perdeu o controle. Aleluia! Abraão mesmo, eu acredito que como pai, com o coração pequeno, aflito, mas ele entendeu, eu tenho que obedecer. É verdade. Eu preciso obedecer. Eu preciso mostrar para esse Deus que eu amo também. Aleluia. Eu preciso crer, porque a fé é aquilo que a gente não vê, irmãos. Abraão não viu, mas dentro do interior dele, ele tinha certeza que Deus daria um escape. É isso que o Senhor quer. Que a gente coloque esse sentimento dentro de nós para que a gente possa crer que esse Deus é poderoso para intervir, para parar, para acalmar, para nos abençoar. E Abraão, ele mostra com a atitude dele que ele confiava naquilo que Deus estava fazendo. É difícil, né? Quando nós somos caluniados, acreditar que Deus está fazendo alguma coisa. Quando estamos sendo perseguidos, acreditar que Deus também está no negócio. Porque às vezes as pessoas só veem diabo. E nem tudo é diabo. Irmão. É verdade. Nem tudo é diabo. A Bíblia diz que só é discernido no espiritual aquilo que é espiritual, irmãos. Eu sempre digo que até para o diabo ele tem limites. Ele dá limites para a gente e para o diabo também. Então ele só pode ir até onde Deus permite. Ele não ultrapassa não, irmãos. E tem situações que não é diabo não, é o próprio Senhor para trabalhar em nós. Mas o bom, irmãos, desse trabalho é que a gente vai aprendendo. Vai aprendendo. Eu fui na quarta-feira no monte, eu estava lá no monte, aí veio um pastor e ele falou a respeito de Débora para mim. Ele falou no livro de Juízes e falando a respeito de Débora. E ele falou, Baraque, ele tinha todo o instrumento, todas as armas para ir vencer aquela guerra. Mas ele chamou Débora, porque Débora tinha autoridade. E ele podia ter ido sozinho, mas ele entendeu que ele precisava daquela mulher. E alegra o nosso coração que ele falou assim para mim, ele falou assim, o Senhor tem te chamado para você exercer a tua autoridade. O Senhor sabe que você tem relacionamento e intimidade com Ele. Você tem um segredo com Deus. Você tem segredo com Deus? Meu Deus! Você tem segredo com Deus? Aleluia! Tenha teu segredo com Deus, irmãos. Tenha o teu segredo com Deus. Qual é o teu segredo? Porque às vezes tem pessoas que falam, qual é o segredo? Segredo é segredo, hein, irmão? Guarda o teu segredo, hein? Eu não quero saber o segredo de ninguém. Mas é tão bom, às vezes, quando o Senhor usa alguém para falar algo que vem de encontro ao nosso coração, irmãos. Aleluia. O Senhor sabe quando a gente precisa ouvir algo. Aleluia. A gente sabe, Ele fala na palavra. Mas a Bíblia diz que ainda há profeta em Israel. E como é que a gente ouve a voz do Senhor que testifica? Porque a única coisa que a gente precisa é relacionamento e intimidade com Deus. É só isso que precisamos, irmãos. Porque se você tiver isso, todas as lutas, todas as adversidades serão vencidas. Se você tiver esse relacionamento, se você só tiver essa intimidade, você vai ter paz, você vai ter alegria, você não vai se distrair, você não vai parar, você vai continuar. Abraão foi passando por provas e não parou, continuou. Então continue. Continue fazendo a vontade do Senhor. Se Ele está mandando parar, pare. Não fique teimando. Meu Deus. Pare. Aleluia. Porque, irmãos, às vezes o Espírito está gritando para a gente, chorando do nosso lado.
Porque Ele não quer que a gente seja escravos mais. Ele não quer que a gente esteja em cativeiros mais. Ele não quer que a gente se sinta acorrentada mais. Ele só quer que a gente ouça Ele e pare. Para com isso. Retroceda. Volta atrás. Muda. Porque Ele quer uma mudança. Ele quer nos ajudar nessa mudança. Sozinho você não vai conseguir. Mas com Ele nós saltamos muralhas. Vamos ficar de pé. Aleluia. Santo é o teu nome. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por essa noite, pela tua presença. Obrigado pela vida dos teus filhos, meu Deus, meu Pai, que se encontra aqui. Pai, toma essa palavra, toma os nossos corações. Oh, Senhor, o Senhor conhece cada um de nós. O Senhor sabe tudo aquilo que estamos vivendo, passando, tudo aquilo que estamos aguardando, Senhor. O Senhor sabe que muitas das vezes é tão difícil, mas o Senhor tem nos motivado, meu Deus e meu Pai, porque também entendemos que não é impossível. Nada, meu Deus e meu Pai, é impossível para ti, nada, tudo o Senhor pode, e nós cremos, meu Deus e meu Pai. O Senhor pode fazer a ferida, mas ligar também a ferida. O Senhor pode, meu Deus e meu Pai, nos dar a prova, mas também cessar as provas, Senhor, porque hoje nós dependemos do Senhor. Então eu quero colocar, meu Deus e meu Pai, os teus filhos na palma das tuas mãos, e eu quero te pedir, meu Deus e meu Pai, abençoe teus filhos. Fale ao coração dos teus filhos mais e mais. Abraão teve vitória. O Senhor proveu um cordeiro, mas Abraão deu uma prova de amor com aquilo que ele amava, aquilo que o Senhor pediu, que foi Isaque. E ele mostrou que amava ao Senhor, ainda que ele não entendesse tudo aquilo que estava vivenciando, mas ele foi obediente. Quantas das vezes, Senhor, não estamos entendendo nada, mas estamos procurando a te obedecer, Pai. Temos procurado, meu Deus e meu Pai, a te obedecer, a melhorarmos, a sermos transformados. Meu Deus e meu Pai, não queremos continuar teimando, Pai querido e amado. Queremos viver novidade de vida diante da tua presença. E eu quero te pedir, Pai querido, abre portas. Eu quero te pedir, sara, cura, liberta, transforma, visita a nossa casa, nossa família, nossa parentela. Oh, Senhor, que o Senhor possa continuar provendo as nossas necessidades, Senhor. Oh, Pai querido, Pai amado, toma os teus filhos. Toma os teus filhos, Senhor, e abençoe nessa noite para a glória do teu santo nome. Eu rendo graças a ti, Pai querido, Pai amado. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua fidelidade. Obrigado por esse amor, meu Deus e meu Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos provado, mas nos aprovado. Obrigado porque dentro dessas provas nós temos aprendido a confiarmos mais e mais em ti. Obrigado porque temos crescido em graça. Obrigado porque temos amadurecido. Obrigado porque o Senhor tem nos dado um olhar diferenciado, um entendimento diferenciado, que glorifique o teu santo nome. Pai, eu te peço nessa noite que no nome de Jesus abençoe cada um que se encontra aqui. Oh Espírito Santo, rebalabassuri cantarabalabaxeia, recalabassuri cantarabalabaxeia, vai movendo as águas, ricalabassuri cantarabalabaxeia. Nós estamos nessa noite como sacrifício vivo.